Eu, nos últimos dias, recebi muita ligação. Ontem, de novo, porque assim, o que acontece? Tem muita gente que você faz uma publicação, né, tipo, eu fiz uma publicação questionando se realmente a direita tinha vencido as eleições de domingo. Aí muita gente entrou em contato comigo, muita gente da direita, bolsonarista e tal. Muita gente elogiou, parabenizou, muita gente criticou. Os que criticam falavam o seguinte: Cláudio, você está, vamos dizer assim, depondo contra o avanço da direita. Aí eu falo assim, bom, peraí, mas qual a direita que você está falando? E a gente não tem um partido de direita ainda, a gente tem um partido no qual está inoculada a direita. Um partido, inclusive, que sempre foi um partido do sistema. Valdemar Costa Neto, que diz, que defende hoje, fala, né, dá entrevista, ontem estava dando entrevista, aí acabou falando do pessoal do 8 de janeiro, se referia ao pessoal do 8 de janeiro como golpista. Depois saiu com uma nota pedindo desculpa. Então, porque assim, o Valdemar é um político profissional. Valdemar foi preso no Mensalão. Valdemar, ele entende o negócio político do ponto de vista da cabeça de um cacique eleitoral. Inclusive, vamos trazer ele aqui para poder expor. Não tem inocência, gente, não tem ingenuidade, não dá para fazer uma conversa política na base da crença, na base da ingenuidade. Qual é o pragmatismo? O sujeito que é dono de um partido, ele quer fazer o quê? Fazer esse partido ficar cada vez mais forte, receber mais dinheiro. Então tem que eleger a bancada cada vez maior, receber mais dinheiro, eleger prefeito, ganhar musculatura, etc, etc e tal. Só que o pragmatismo de uma liderança partidária, ele não está associado ao voto diretamente. O Valdemar não tem voto. O Kassab não tem voto. Tá certo? Isso mesmo. Baleia Rossi tem pouco voto. O Temer, que foi presidente a partir da vice lá da Dilma... É pouquíssimo. O Temer tem pouquíssimo voto. Então, percebam a diferença entre uma liderança popular, como o próprio Jair Bolsonaro... Como o Nicolas Ferreira, e um cacique partidário. O que nós estamos vendo neste momento, nós estamos testemunhando a história. Nós estamos nos deparando com uma situação em que há uma tentativa de encaixar uma visão mais ideológica, com princípios e valores, que foi colocada no debate público a partir da liderança de Jair Bolsonaro, dentro de uma estrutura partidária que, historicamente, sempre foi dedicada à política profissional, às trocas, à política como mercancia. É a troca pragmática. Me dá aqui uma emenda, eu apoio você no voto. Me dá não sei o que, não sei o que lá. É assim. Algumas práticas de antigamente, que eram consideradas ilegais, hoje não são. Podem ser imorais, mas não são ilegais. Então, o que nós estamos vendo é uma tentativa de encaixar uma ideologia dentro de uma máquina partidária. Isso não é feito sem fricção, sem ajuste, sem desbastar a engrenagem para tentar encaixar. Não é um processo natural. Esqueçam. Não é um processo natural, muito menos rápido. Cláudio, mas não tem outro caminho. Tudo bem. Ninguém está dizendo que, então não tem outro caminho, não pode ser assim porque não vai funcionar. Não. O caminho que tem é esse. Então tem de fazer funcionar. Por isso que eu bato sempre na questão seguinte: qual é o problema de você negociar com o Centrão? É você, em vez de protagonizar o processo, de você conduzir o Centrão para debaixo da tua asa e usar o apoio do Centrão e toda a articulação do Centrão para conseguir avançar nas suas pautas. Outra coisa é você ser guiado pelo Centrão. É você ficar debaixo da asa do Centrão. Então, quando a gente se depara aqui, pra você ter uma ideia, um deputado do PL me mandou uma mensagem agora. Eu não vou falar o nome, em compromisso aqui com a fonte, mas ele disse o seguinte: Cláudio, a tendência do PL é fazer acordo para apoiar um dos sociopatas do Centrão. É a frase de um parlamentar do PL. Então, assim, essa é a perspectiva dele dentro do partido. Ele respeita a liderança do Bolsonaro dentro desse processo, mas ele não respeita a liderança do Valdemar nesse processo. Então ele fala, vários deputados preferem candidatura própria. Sim. Então essa é uma realidade. É a melhor? Eles vão ficar sem, não vão conseguir, vão ficar sem cargo na mesa diretora, vão ficar sem comissão. Sim, vão. Vale a pena?
Aí é a balança do poder. Aí é você, que é o parlamentar, que você vai ter que avaliar o teu compromisso com o eleitor. Se você conseguir convencer o teu eleitor de que é mais importante ter a presidência da Comissão de Constituição e Justiça do que ser resistente a qualquer tipo de articulação, de negociação como essa, fisiológica, você vai ter que convencer o seu eleitor. O que pesa mais? O discurso antissistema ou estar dentro do processo decisório? Tem um exemplo disso clássico. Ulisses Guimarães, anticandidato. Anticandidato. Quando foi a candidatura do Figueiredo, foi ao Congresso, ele se lança como anticandidato. Por que o doutor Ulisses fez isso? Para marcar a posição que acabou resultando no processo político que levou à abertura, constituição, etc. Mas ali ele tinha um programa. Eu cansei de assistir às reuniões, embora adversário político, cansei de assistir às reuniões com quem ele conversava. O que o Ulisses fez? Ali ele tinha um valor. Aquela posição de anticandidato do Ulisses marcou presença. Quantas vezes eu vi no Congresso, definida uma presidência, a eleição do fulano, apresentava-se na época da oposição vou ter lá 100 votos. Importante isso, para marcar que existe oposição. Naquela época, por exemplo, no governo militar, isso era importante? Era extremamente importante para dizer que o Congresso existia. E o Congresso existiu, e vem levando até hoje. Agora, todas as posições são válidas. Inclusive, esta posição, não tenho acordo, não faço acordo, mesmo minoria, vou me revoltar. Importante, se for sua conveniência política, faça isto. Tem que fazer. Vou perder cargos em comissão, mesa, etc. e tal. Não importa, marquei posição. Foi o caso do Rogério Marinho, recentemente na eleição que elegeu o Rodrigo Pacheco. Muito bem. É importante? Era importante, marcou posição. Hoje, decidiram no Congresso, no Senado, compor com Alcolumbre, é outra decisão política. As decisões políticas, elas existem. E o que acontece com a decisão política? Ela produz resultados positivos ou negativos. Se essa decisão política não for boa para o eleitor, para a sociedade, esses políticos que fizeram serão, no futuro, derrotados. Política tem este mérito. A derrota se vê logo em seguida. Então, se essa decisão que eu relatei do Lira for razoável, teremos sucesso. Se não, vai cair. Sobre a questão sobre a posição política minha, já que eu vou me justificar um pouco. Eu talvez seja mais liberal, mais conservador do que a grande maioria. E há muitos anos, há mais de 60 anos. Mas eu sempre aprendi com meu pai a respeitar os adversários. Os meus adversários são tão importantes para mim quanto os meus correligionários. Por quê? Porque sem eles eu não valeria, eu não teria opinião política. A opinião política a gente só tem porque tem um anteparo à frente para você ser adversário. Eu não tenho inimigos políticos, eu tenho adversários. Então, esta é a minha posição quando eu faço lógica, eu faço uma lógica de análise. Não estou aqui fazendo posição política. Talvez a minha posição política seja até muito mais radical do que a maioria das pessoas existe uma grande diferença entre entre assistir e analisar o que está acontecendo e desejar que acontecesse outra coisa. Assim, qual é o desejo? O desejo era que se encerrasse efetivamente, imediatamente, todo esse arbítrio em relação às pessoas que estão condenadas e presas pela alegação de tentarem um golpe de Estado, sendo que nós sabemos que isso aí não foi um golpe. Isso é uma narrativa que foi construída, e eu já expliquei isso num artigo no fim de semana, quando ela começou a ser construída. O que está na origem do inquérito das fake news? Muita gente fica, isso aí é por causa dos bolsonaristas que atacavam as autoridades. Não. Os ataques lá atrás, eles foram utilizados como biombo para a abertura de um inquérito, vão a ser alcançadas por denúncias, investigações, etc. Essa é a verdade.